Comissão de Defesa do Consumidor e Defensoria Pública vão entrar na Justiça para garantir direitos dos alunos da Faculdade Tarreri. Na edição do Além Notícias de hoje você também vai ver. Sidney Leite denuncia irregularidades no transporte escolar do município de Rio Preto da Eva. E ainda, ex-deputado estadual Jamil Cefaí foi agraciado na Assembleia Legislativa com a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Parlamento Estadual. Boa noite. Órgãos de defesa do consumidor e defensoria pública vão entrar na justiça para garantir direitos dos alunos da Faculdade Tarreri. Pela segunda vez, os acadêmicos estiveram no Poder Legislativo para reivindicar a transferência gratuita dos alunos dos cursos de Serviço Social e Administração a outra instituição de ensino. A reunião foi em meio à polêmica. A faculdade corre o risco de fechar as portas, prejudicando o ano letivo dos acadêmicos. No último dia 6, alunos da Faculdade Tarreri compareceram à Casa Legislativa pois não queriam aceitar a proposta da instituição de cursar o 7º período durante as férias. Como não houve consenso, uma nova reunião foi marcada para esta terça-feira. Os alunos aguardavam uma nova proposta da faculdade e desejavam a transferência gratuita para outras instituições particulares de ensino, já que a instituição ameaça fechar as portas. Houve confusão durante a reunião e a proposta dos estudantes não foi acatada. A advogada da instituição e diretora adjunta deixaram o auditório Bete Aziz e da Aleã. Eu estou presidindo aqui. Se o senhor não tem respeito pelos alunos, vai respeitar essa casa e a minha. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Marcos Rota, a instituição feriu a lei que garante o direito dos consumidores ao transferir os riscos da atividade aos estudantes. Quando eu solicitei, inclusive, quantos dos aqui presentes gostariam de fazer a transferência, todos estão insatisfeitos, todos estão inseguros com relação a isso. Agora a instituição cria uma nova alternativa, que seria a possibilidade do curso normal ou o curso de férias. O curso de férias, o MEC diz que é proibido, que não tem legitimidade para fazer isso. Então veja o impasse de uma instituição de ensino que tem a missão de educar. Nós estamos falando de uma faculdade que tem a missão de educar e na prática isso não vem ocorrendo, infelizmente. Como até o fim da reunião não houve acordo entre faculdade e estudantes, a Defensoria Pública ajuizará uma ação civil pública contra a instituição. A informação é da própria faculdade que não existe condições, que pode não haver condições do prosseguimento do curso. Então, ninguém pode ser obrigado a esperar com que a faculdade tenha saúde financeira suficiente para poder ser elevado ano que vem. Todos eles têm direito de sair a qualquer momento e, nesse caso, independente da cobrança de qualquer taxa. Então, por isso, dado o impasse e dado principalmente aqui o destempero pela própria direção da faculdade, é o caso de se fazer a protocolo de ação judicial. E essa ação judicial vai ser protocolada pela Defensoria em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor, demandando alternativamente ou que os alunos cursem o 7º período sem ser obrigados a cursar o 8º conjunto e que possam também sair a qualquer momento. Os alunos da Tarreri e a representante da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social ficaram satisfeitos com as providências legais tomadas pela Defensoria em parceria com a CDC. Nós entendemos, enquanto aluno, que houve uma tentativa de mascarar um problema que continua existindo. Mas com relação à atitude que foi tomada pelo defensor e pelo deputado Marcos Rota, ficamos bastante satisfeitos e nós temos a convicção de que será resolvido e que nós, alunos, conseguiremos pleitear a luta que nós estamos lutando, que é concluir a nossa faculdade e conseguir se transferir dessa instituição que não teve respeito com a turma. Eu fiquei bastante satisfeita porque a faculdade não se mostrou disposta a ver o lado do estudante. Ela estava muito mais... não dava estabilidade nenhuma para o estudante se formar, era uma precarização do ensino. E a gente, enquanto assistente social, futuros assistentes sociais, a gente não pode aceitar esse tipo de situação. E eu fiquei feliz sim com a ação, porque agora a gente vai ter uma resolução, uma resolutividade desse caso. Após deixar a reunião, a diretora adjunta afirmou em entrevista que a faculdade deverá oferecer gratuitamente a transferência dos alunos. O nosso posicionamento é que o aluno que não quiser permanecer mais dentro da faculdade, ele tem a liberdade de procurar a secretaria e tira sua documentação sem nenhum problema. Representantes dos estudantes devem se dirigir à Defensoria Pública, na Rua Tarumã, bairro Praça 14, a partir desta quarta-feira para ajuizamento da ação. A declaração da diretora adjunta não tem validade, pois não foi feita durante a reunião.
O presidente do Partido da Mobilização Nacional no Estado e líder da maioria na Assembleia Legislativa, deputado Marco Antônio Chico Preto, sinaliza uma possível candidatura ao governo do Amazonas nas eleições de 2014. O parlamentar afirma que se sente preparado para a disputa. Após passar pelo PMDB e pelo PSD, o deputado estadual Marco Antônio Chico Preto assume uma posição de destaque em um novo partido. Desde outubro deste ano, o parlamentar é presidente estadual do Partido da Mobilização Nacional e já anuncia os planos da legenda para as eleições de 2014. Segundo Chico Preto, a principal proposta do partido é a de concorrer ao governo do estado com candidato próprio. O presidente do partido também afirma que alianças estão sendo articuladas com outras legendas. Isso é um processo em construção que, por certo, vai durar até junho do ano que vem. Muita água ainda para passar por debaixo da ponte e eu acredito que o PMN, ao lado de outros partidos, sim, terá uma posição de destaque consolidada a fim de participar de forma majoritária do pleito do ano que vem. O deputado também não descarta a possibilidade de ser o candidato a governador pelo PMN. Chico Preto afirma que esta é uma decisão do partido, mas que se sente preparado para o desafio. Há forte intenção de construir um conjunto de propostas, ou como a gente diz no linguajar político, um palanque capaz de mostrar que há um conjunto de pessoas preparados, que se prepararam e que têm experiência política, maturidade humana suficientes para enfrentar a administração do governo do estado do Amazonas. O PMN irá atuar como oposição ao governo federal e descarta a hipótese de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores a nível estadual. Segundo Chico Preto, o PT está em débito com o Amazonas, especialmente quando o assunto é Zona Franca. O ex-deputado estadual Jamil Cefair foi agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Parlamento Estadual. O autor da proposta foi o presidente da Casa, deputado Josué Neto, que destacou a contribuição dada pelo homenageado no desenvolvimento do interior. Parlamentares, familiares e amigos vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao ex-deputado estadual por 4 mandatos, Jamil Cefair. Durante sessão especial, o homenageado recebeu a medalha Rui Araújo. A proposta foi apresentada pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, e foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Jamil Cefair nasceu em Manacapuru e em 1956 começou carreira no serviço público, tornando-se suplente de juiz de direito da comarca do município. Na política foram 30 anos de atuação, assumindo cargos no Executivo como prefeito de Manacapuru e secretário de administração do governo e cargos no Legislativo, como vereador e deputado estadual. O autor da propositura, deputado Josué Neto, destacou a atuação de Jamil Cefair na Assembleia Legislativa do Amazonas. Nesse momento que a política do país passa por uma crise, crise principalmente com relação à credibilidade dos políticos, o deputado Jamil Cefair, ex-vereador, ex-prefeito de Manacapuru, deputado e atual secretário do governo do estado do Amazonas, é com certeza um grande exemplo para todos os políticos que estão na ativa. O vice-governador do estado, José Melo, esteve presente na solenidade e relembrou a atuação pública de Jamil. O Jamil político, o Jamil pai, o Jamil amigo, o Jamil profundo conhecedor dessa nossa região. São muitas coisas que tem que se destacar, mas eu destacaria nesse homem público, que tem toda uma história de vida, coisa que eu destacaria é o seu coração, tamanho do Amazonas. O Jamil nunca abandona seus amigos. Lembro-me que ele ainda hoje atende as pessoas de Ipixuna que votaram nele quando ele era deputado estadual. Passaram-se aí já mais de 15, 17 anos de idade e ele ainda tem esse carinho. Portanto, esse homem com todas essas qualidades, é muito difícil destacar alguma coisa, mas eu destacaria seu grande coração. Jamil Cefair afirma que o reconhecimento de parte da vida pela Assembleia Legislativa é uma grande honra. Ele destaca o aprendizado adquirido no parlamento. Aqui na Assembleia eu aprendi muita coisa, serviu e tem servido para a minha vida, os exemplos que eu aqui aprendi. E eu posso dizer que tudo aquilo que eu pude realizar, tudo aquilo que dependeu de mim, foi uma felicidade. Porque na política
a gente tem muitas alegrias, tem tristezas, tem decepções, mas eu posso dizer, até com certo orgulho, que eu tive muito mais alegria do que decepções. Cada escola que eu ajudei a levantar era alegria, agência de bancos, enfim, tudo aquilo que eu pude lutar, criações de novos municípios estão aí para mostrar que realmente a criação desses municípios trouxe, alavancou progresso e deu muita alegria ao povo do interior. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981, apresentado à Assembleia Legislativa pela deputada Socorro Dutra Lindoso. A comenda é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. O deputado estadual Luiz Castro usou o tempo do pequeno expediente para homenagear o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que morreu na última quinta-feira, dia 5. O parlamentar relembrou os feitos do líder político e, na ocasião, pediu 1 minuto de silêncio. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Luiz Castro aproveitou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro, para lamentar a morte do líder político africano Nelson Mandela, falecido no último dia 5. Conhecido como Madiba na África do Sul, nome pela qual sua tribo é chamada, Mandela foi um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista do apartheid, uma política de governo que se estendeu por 45 anos e regulamentava a segregação entre brancos e negros. O parlamentar destacou os 27 anos que Mandela ficou preso por defender a liberdade e igualdade entre pessoas e afirmou que o líder foi capaz de praticar a política com decência e honestidade. O deputado lembrou grandes líderes que também lutaram pela paz e afirmou ser preciso que as instituições de ensino mantenham a mensagem de Mandela viva entre os jovens. Era um homem tão simples e ao mesmo tempo tão sábio. Dificilmente nós vamos ter alguém como ele durante muitos e muitos anos. Gandhi, Mandela, Martin Luther King são faróis. Agora é preciso que se explique, que se estude essas pessoas, o que elas representam nas escolas. É preciso que todos nós entendamos o que foi Mandela e o que é e o que deve ser Mandela como um farol de luz para iluminar a humanidade. O deputado José Ricardo apartou o discurso do parlamentar, elogiando a escolha do tema e a correlação com o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Já o deputado Tony Medeiros destacou o modo como Mandela lutou pela paz na África do Sul, servindo como exemplo para o resto do mundo. O Sebrae Amazonas lançou nesta terça-feira o projeto de compras governamentais do Estado e mais. Sidney Leite denuncia irregularidades no transporte escolar do município de Rio Preto da Eva. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O Sebrae Amazonas lançou nesta terça-feira o projeto de compras governamentais do Estado. A proposta é incentivar o pequeno e microempreendedor a concorrer a licitações públicas. O presidente da FREMPEI da Assembleia Legislativa, deputada Juta Afonso, participou do evento. O projeto de compras governamentais será executado pelo Sebrae Amazonas com o apoio do Sebrae Nacional, Tribunal de Contas do Estado, Associação Amazonense de Municípios e a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais do Amazonas, da Assembleia Legislativa. O projeto incentiva as micro e pequenas empresas a participar de licitações públicas. Para isso, o Sebrae elabora e implementa uma política de compras governamentais para ampliar a participação dos pequenos negócios e da agricultura familiar, gerar uma melhor ambiência para o segmento, possibilitando o crescimento e desenvolvimento socioeconômico para 11 municípios. Nesse primeiro momento, o Sebrae irá capacitar o setor privado, empresários, fornecedores ou não do governo e o setor público, como prefeitos, secretários municipais, gestores e compradores públicos.
Muitos empresários, eles estão instalados no município e eles não estão formalizados, então vamos trabalhar a formalização. Muitos deles não estão também trabalhando com a área de gestão, eles precisam ter uma gestão empresarial para que eles possam ter condições de concorrer numa licitação. Então isso nós vamos preparar toda a questão da gestão e, claro, o demandante, ou seja, o gestor público, ele precisa conhecer como que a micro e pequena empresa pode também ser um fornecedor para o município. Então você faz isso, aproxima através desse programa, desse projeto. Neilson Cavalcante, prefeito de Presidente Figueiredo, município que já possui o programa de compras governamentais, destaca a importância de gerar emprego e renda aos empresários do interior. Para você fazer circular o dinheiro do município dentro do município, é importante que os prefeitos entendam que usando o projeto da lei geral das compras até R$80 mil, específico para a micro e pequena empresa, a gente facilita a participação. Além do que, a grande maioria, mais de 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, na hora que você utiliza da legislação, utiliza a lei e favorece essas empresas, você atinge uma massa menor, uma massa maior que tem dentro dos municípios. O projeto será executado com o apoio da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais do Amazonas, da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado pelo PP, Adjuto Afonso. Nós sabemos que os micros e pequenos empreendedores pouco contribuiu com vendas para o Estado. Hoje nós já temos aí eles vendendo para o Estado, agora para os municípios, né? Eu acho isso importante, eu acho que isso chama-se criar oportunidade a essas pessoas que não tiveram até então. Então, a partir de agora, com o SEBRAE, que é o grande parceiro, a FREMPEI, o próprio governo do Estado, é importante que todos nós estejamos unidos, sempre pensando naquelas pessoas que podem contribuir. E isso aqui, esse evento é justamente isso, né? Dar oportunidade para que as pessoas possam contribuir com o desenvolvimento, principalmente do seu município. O conjunto de micro e pequena empresa é responsável pela geração de empregos onde o distrito já não mais gera. Pessoas com mais de 35 anos, principalmente as mulheres, homens com mais de 45 anos, não encontram mais no distrito um mercado de trabalho, mas encontram ainda expectativa na micro e pequena empresa de ocupação, de renda, de trabalho, razão pela qual essa iniciativa deve ser reconhecida e incentivada por todos nós. Uricurituba, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara, Santa Isabel do Rio Negro, Boca do Acre e Manaus são alguns dos municípios que irão receber o projeto durante o ano de 2014. O deputado Abdala Frache destacou o sucesso no manejo do pirarucu no município de Tonantins. O parlamentar enfatizou que a captura de peixes de forma sustentável evita a extinção do pescado, além de levar o desenvolvimento econômico para a região. Ao usar a tribuna durante o pequeno expediente, o deputado Abdala Frache parabenizou os pescadores do município de Tonantins pelo recorde na captura de pirarucu de forma sustentável. Segundo o parlamentar, o sucesso é resultado do manejo nos lagos da região, possibilitando a pesca de 2.000 unidades do peixe, injetando R$1 milhão na economia local. São mais de 307 lagos, onde essas populações capturam o pirarucu e ano após ano conseguem ter resultados melhores, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista econômico. E isso nos faz ver que o interior do nosso estado tem perspectivas, o interior do nosso estado tem possibilidades. Quando o poder público, quando os órgãos competentes se unem para fazer um trabalho correto, um trabalho planejado, um trabalho dentro de toda a técnica do manejo sustentado, a coisa pode acontecer. O parlamentar esteve recentemente em Tonantins e acompanhou de perto o desenvolvimento do projeto. Abdala afirma que os líderes comunitários locais confirmaram as vantagens da criação do pescado de forma sustentável e que a medida resgatou de maneira significativa a qualidade de vida das populações ribeirinhas do município.
O deputado estadual pelo PSL, Tony Medeiros, trouxe à tribuna legislativa a discussão sobre a implantação da Universidade Rural do Estado do Amazonas, que deverá atender a população interiorana. Tony Medeiros afirmou que, após reunião com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, o EA, Cleinaldo Costa, tomou ciência da realização de cursos de graduação no interior do Estado, por meio dos recursos já disponibilizados para cursos tecnológicos da Secretaria de Educação. Parecia um sonho muito antigo e distante. É um sonho muito antigo e parecia muito distante pensar em se oferecer curso a nível de graduação nas comunidades rurais. Nós entendemos as dificuldades que se teve para interiorizar a Universidade do Estado do Amazonas. A SEDUC tem uma estrutura gigantesca nesse estado. E essa estrutura gigantesca, que nós chamamos de tecnológico... Tony Medeiros destacou a realidade diferenciada do interior do Amazonas, que muitas vezes impede a realização de cursos de graduação na capital. A UEA vai oferecer vestibular e aquele produtor, aquele jovem rural, aquela mulher rural, aquele homem rural que terminou o seu ensino médio há tanto tempo e que não teve a oportunidade de fazer um curso de graduação, agora vai ter sim a oportunidade de fazer o seu curso de graduação na sua comunidade, não tendo que mandar o seu filho para as cidades, nem ter que trabalhar dobrado, porque quando ele manda o filho dele para uma cidade, ele perde a mão de obra, ele vai ter que trabalhar dobrado, porque ele vai ter que alugar uma casa para o filho dele no polo. O menino ou a menina sai dos olhares e da vigilância do pai e da mãe, que acaba, às vezes, criando até um problema social. Os cursos nas comunidades rurais deverão ser oferecidos já no vestibular do primeiro semestre de 2014. As críticas de jornais ingleses quanto à realização da Copa do Mundo em Manaus têm gerado grande repercussão. Na manhã desta terça-feira, o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, afirmou que a preocupação deve ser direcionada para a falta de obras de mobilidade na capital. Durante o pronunciamento da sessão plenária desta terça-feira, o líder do PSB na Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Ramos, afirmou que não está preocupado sobre o que os ingleses estão falando sobre Manaus. Marcelo Ramos trouxe a plenário reportagem publicada na imprensa que destaca que 75% das obras de mobilidade estão atrasadas ou descartadas. Segundo Marcelo Ramos, a matéria destaca as obras que estão atrasadas nas outras cidades sedes e, quando se trata da capital amazonense, a descrição que aparece é nada. Belo Horizonte, obras em andamento, BRT, corredores exclusivos e terminais. Brasília, corredores exclusivos. Cuiabá, VLT e corredores exclusivos. Curitiba, BRT, corredores exclusivos e terminais. Fortaleza, VLT, BRT, corredores exclusivos e terminais. Natal, corredores exclusivos. Recife, BRT, corredores exclusivos e terminais. Rio de Janeiro, BRT e terminais. Salvador, terminais. São Paulo, terminais. Manaus, nada. Nada. Nenhuma das 4 obras vinculadas à mobilidade urbana na Copa do Mundo em Manaus nem iniciou. Marcelo Ramos destacou ainda que Manaus é a 52ª cidade mais violenta do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo campeã nacional de homicídios por 100 mil habitantes. O deputado afirmou que essas preocupações são maiores do que as declarações do ingleses sobre Manaus ser uma cidade com clima quente. Eu não estou nem aí, porque o tabloide inglês está dizendo que aqui é muito quente, que aqui é muito violento ou que aqui tem muita pobreza. Eu estou indignado com quem fez desse estado e dessa cidade campeã nacional de homicídio, uma das mais violentas do mundo e a 4ª com maior número de miseráveis do país. E me desculpem, quem fez de Manaus isso não foram os tabloides ingleses. Em à parte, o deputado pelo PSL, Tony Medeiros,
concordou com as colocações de Marcelo Ramos. E o deputado Marcos Rota, em discurso na tribuna da Alean, demonstrou apoio à iniciativa do prefeito Arthur Neto de ir à Inglaterra para desmentir a notícia de que Manaus é a pior cidade do mundo em termos de violência. No início deste mês, o jornal The Guardian publicou uma entrevista em que o técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, afirmou que, devido ao clima, Manaus era um lugar a ser evitado durante os Jogos do Mundial, o que gerou muita polêmica na mídia amazonense. No último dia 8 de dezembro, um outro tabloide inglês noticiou uma matéria com o título "Manaus homicida, torcedores ingleses enfrentam o jogo da Copa do Mundo em um dos lugares mais mortais da Terra", fato que não só indignou a população amazonense, como também o prefeito da cidade, Arthur Neto, que anunciou a ida ao país britânico. Na manhã desta terça-feira, o deputado Marcos Rota apoiou a iniciativa do prefeito em ir à Inglaterra para desmentir a matéria e falar às autoridades e imprensas europeias sobre a segurança e atrativos culturais da capital amazonense. Levando o staff da prefeitura até a Inglaterra, conclamando o embaixador, conclamando a imprensa, creio que seja altamente positivo não apenas tentar reverter as questões chulas que Manaus foi colocada, mas também se aproveita um grande momento e um grande espaço para mostrar as potencialidades do estado do Amazonas. O deputado também criticou a postura do técnico da seleção inglesa em preferir jogar no grupo da morte a ter que enfrentar uma partida em Manaus. Deputado José Ricardo defende o debate sobre o combate à corrupção e mais. Deputado pelo PROS, Sidney Leite, denuncia irregularidade no transporte escolar do município de Rio Preto da Eva. Veja no resumo de notícias. O deputado estadual José Ricardo lembrou durante a sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas a passagem do Dia Estadual de Combate à Corrupção, comemorado no dia 9 de dezembro. A data foi instituída pela Assembleia a partir de propositura do petista. O parlamentar ressaltou a necessidade de se debater o combate à corrupção permanentemente, principalmente no que se refere ao uso do dinheiro público, e defendeu rigor na legislação e lamentou a banalização do tema. O deputado Davi Almeida usou a tribuna da Assembleia para destacar as ações do governo nos municípios de Humaitá e Lábrea. Entre eles, a inauguração do maior centro de alevinos do Amazonas. De acordo com o parlamentar, o centro vai possibilitar à cidade de Humaitá a distribuir peixe para todo o estado, a exemplo do que vem sendo feito em Balbina. Já Lábrea, o deputado destacou um pacote de obras de 60 milhões de reais para os serviços de infraestruturas no município. Desses, 20 milhões vão ser destinados à recuperação de estradas para o local. O deputado Sidney Leite denunciou a irregularidade no transporte escolar do município de Rio Preto da Eva. Segundo o parlamentar, os recursos liberados pelo governo federal para aquisição de ônibus adequados para o transporte foram usados pelo prefeito para pagar folha de pessoal, mesmo tendo recebido os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O município recebeu um repasse de mais de 11 milhões para a educação. Sidney Leite disse ainda que vai encaminhar requerimento à mesa diretora da Assembleia, a fim de que seja submetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando a intervenção do município. E o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, receberá a medalha Álvaro Maia, outorgada pela Câmara Municipal de Humaitá, no dia 17 de dezembro. A iniciativa é do vereador Joel Guerra, que destacou os avanços na área de segurança pública do município, que tem recebido o apoio do deputado. O deputado José Ricardo protocolou nesta terça-feira 2 emendas ao projeto de lei de autoria do Executivo Estadual que dispõe sobre os critérios de vagas para a Universidade do Estado do Amazonas. Uma das emendas propostas pelo parlamentar estabelece que 5% das vagas da universidade sejam destinadas aos trabalhadores do Distrito Industrial de Manaus. A outra emenda estende aos graduandos do curso de Direito a permanência obrigatória de 1 ano no interior do estado após o término da graduação, assim como está prevista para os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Alean, deputada Conceição Sampaio, protocolou junto à mesa diretora da Casa Legislativa requerimento com indicação ao chefe do Executivo para que o Estado passe a utilizar um método de microscopia virtual
na prevenção do câncer do colo de útero e de doenças pré-cancerígenas nas mulheres do interior do Amazonas. A deputada Vera Lúcia Castelo Branco fez uma série de críticas à gestão da prefeitura do município de Ipixuna. Vera denunciou o caso de nepotismo na cidade. De acordo com a parlamentar, quem governa o município é um genro da prefeita, além de colocar na pasta de ações sociais a filha da executiva municipal. A parlamentar considerou o caso como imoral e disse que vai encaminhar as denúncias às autoridades competentes. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 11 de dezembro, deputado Francisco Souza realiza sessão especial em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. O evento será no auditório Senador João Bosco, às 10 horas da manhã. Já a partir das 11 horas, deputado Belarmino Lins entrega a medalha do mérito Rui Araújo ao coronel Roberto Rocha, no plenário da Assembleia. Em audiência pública, o deputado Sidney Leite debate sobre a construção de portos no interior do estado, a partir das 2 horas da tarde, no mini plenário Bete Azizi. E ainda, às 2 horas da tarde, deputado Cabo Maciel discute sobre o anteprojeto de lei 3.278/2008 em reunião no mini plenário Natanael Rodrigues. Dia 12. A Assembleia Legislativa realiza sessão especial para a entrega da medalha do mérito legislativo, às 5 horas da tarde. Dia 13 de dezembro. Deputada Conceição Sampaio faz homenagem ao idoso em sessão especial no plenário Rui Araújo, às 9 horas da manhã. Deputado Tony Medeiros, por meio da Comissão de Assuntos Municipais, realiza reunião com lideranças emancipalistas no mini plenário Cônego Azevedo, às 10 horas da manhã. Já o deputado Luiz Castro, por meio da Comissão de Meio Ambiente, realiza reunião sobre empregos florestais no interior do Amazonas, no mini plenário Bete Azizi, a partir das 2 horas da tarde. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Comissão de Defesa do Consumidor e Defensoria vão entrar na Justiça para garantir direitos dos alunos da Faculdade Tarrerê. Marco Antônio Chico Preto sinaliza uma possível candidatura ao governo do estado nas eleições de 2014. E ainda, ex-deputado estadual Jamil Sefair recebe na Assembleia a medalha Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.